A primeira palavra que eu preciso dar é um pedido de desculpa aos irmãos que comigo partilham a célula ou o pequeno grupo que é lá na casa da irmã Carminho. Isto porque no final do ano passado e durante 2 anos e meio, aproximadamente, nós estivemos a estudar o Evangelho de Lucas. E hoje vamos falar sobre Lucas. A passagem que vamos falar hoje foi uma passagem que nós estudamos durante 3 semanas, no final de dezembro, lá no salão da irmã Carminho. Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo, por favor, as vossas Bíblias, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, e vamos começar a ler a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, começando no capítulo 13, e vamos ler até ao versículo 35. Amém? Lucas 24, começando no versículo 13, então diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. 60 estádios são aproximadamente 185 metros. Então, se fizerem as contas, dará à volta de 11 quilómetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és tu o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que estas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que connosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De facto, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar?
Senhor Jesus, Pai amado, Espírito Santo, que estás presente aqui, nós clamamos nesta hora para que a Tua graça seja manifesta sobre as nossas vidas, através da leitura e da meditação da Tua palavra e através da presença do Teu Espírito neste lugar, para ministrar e fazer tocar nos nossos corações a Tua palavra conforme a Tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos maiores clássicos da literatura cristã, um livro que porventura alguns já ouviram falar ou talvez até leram, chamado Peregrino. Foi escrito em 1678 por um homem inglês chamado John Bunyan. Para aqueles que nunca leram, o livro basicamente é uma alegoria da caminhada cristã. O personagem principal é chamado Christian, ou cristão, e ele começa a sua jornada com um enorme fardo nas suas costas, um peso que ele tem de carregar. Esse peso é chamado a culpa do seu pecado. Cristão está resolvido em livrar-se desse fardo. E ele é convencido então por um homem chamado de evangelista para começar uma jornada. Então ele começa a caminhar. Pelo caminho ele encontra vários personagens. Um deles é o Senhor Fiel. Outro é o Senhor Esperança. Personagens que o ajudam. Mas encontra outros também que procuram afastá-lo do seu caminho. Personagens como o Senhor Hipocrisia, o Gigante Desespero ou o Senhor Boas Obras. Cristão deseja chegar ao céu. Mas o caminho é sinuoso, é apertado. E por vezes ele toma atalhos e vai parar ao lugar errado. Lugares como, por exemplo, a Cidade Perdida, o Castelo das Dúvidas ou a Feira das Vaidades. É um livro interessante que eu recomendo a leitura para quem ainda não teve essa oportunidade. Mas tal como cristão, também nós estamos num caminho. Nesse caminho nós encontramos pessoas, passamos por lugares, uns bons, outros maus, uns que nos trazem ânimo e esperança, outros que nos querem arrastar para o desespero e para a perdição. Esta passagem que nós lemos é também uma alegoria desse caminho. Quando o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever e a relatar este evento entre Jesus e estes dois discípulos, eu creio que em grande parte a intenção era um convite aberto a cada um de nós para podermos compreender e analisar a jornada em que nós estamos e o caminho para onde nós vamos. Porque, querendo ou não, todos nós estamos num caminho. Um caminho que é feito pelas nossas próprias escolhas. Se eu vou por aqui, se eu vou por ali. E se por onde eu vou é o caminho que realmente me leva ao lugar onde eu quero chegar. É interessante que estes dois homens eram discípulos de Jesus. A respeito de um deles, nós sabemos o nome, que é dito aí, chamado Cleopas. Sabemos que não era nenhum dos 12, porque nenhum deles se chamava Cleopas. Então faziam parte daquele grupo mais alargado de discípulos de Jesus. Mas, na verdade, as identidades deles não são importantes. Porque os discípulos somos nós. O que Deus colocou no meu coração para falar hoje é um pouco isto, este caminho que nós fazemos com Jesus e colocar-nos no lugar de um destes dois discípulos. E aquilo que eu quero trazer hoje aqui são 5 destaques, ou 5 princípios, ou vá lá, 5 coisas que nós precisamos compreender e que são importantes para a nossa jornada e que estão neste texto que nós acabamos de ler. A primeira dessas coisas está no versículo 15. Diz: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A primeira coisa que precisamos compreender é que Jesus não está
parado. Jesus não está quieto. Este era nada mais, nada menos do que o dia da ressurreição. O domingo de Páscoa, em que o Senhor, nessa madrugada, tinha ressuscitado. Nesse mesmo dia, diz o texto, estes homens decidiram ir para um lugar chamado Emaús. Jesus tinha sido crucificado, tal como ele mesmo tinha afirmado que iria acontecer, mas Jesus também tinha dito que iria ressuscitar ao terceiro dia. E aquele era o terceiro dia. Aqueles discípulos tinham, inclusive, ouvido, como nós lemos, o relato de que o túmulo estava vazio. Mas apesar de tudo isso, na mente deles, na percepção deles, para eles, Jesus estava morto. Quantas decisões, meus irmãos, nós tomamos? Quantos quilómetros do nosso caminho nós percorremos? E quantas vezes nós agimos como se Jesus ainda estivesse morto? Como se ele não fosse capaz de aparecer ou de intervir. Quantas vezes tomamos decisões que são baseadas nos nossos próprios sentimentos e não com base naquilo que Jesus já disse que iria fazer? Quantas vezes vamos para lugares onde Jesus não está? O que é que haveria em Emaús de tão importante para aqueles dois discípulos? Talvez fosse a casa deles, e eles estariam apenas a voltar para casa. O nome Emaús significa águas quentes ou águas termais, então talvez eles fossem para algum tipo de spa. Na verdade, não interessa aquilo que eles iam fazer em Emaús. Porque Emaús era o caminho onde Jesus não estava. Emaús era o caminho que levava para longe de Jesus. E qualquer caminho que nos afasta de Jesus é um caminho que não interessa seguir. Mas neste contexto, nestas circunstâncias, nessa jornada, nesse caminho, Jesus apareceu. Porque Jesus não está quieto. Muito menos ele está distante. Esta é uma história que conta de uma forma muito prática a forma como Jesus é o bom pastor que deixa as 99 ovelhas lá no cercado para ir buscar aquela, ou neste caso duas, que se tinham perdido. Nesse caminho, que era o caminho errado, Jesus não apenas aparece e vai junto com eles, porque o bom pastor nunca deixa para trás uma ovelha sua. Ele mesmo disse que ele tinha vindo para buscar e salvar aqueles que se tinham perdido. Ele habitou entre nós para que nós pudéssemos morar com ele. Ele morreu para nos mostrar que não há circunstância tão tenebrosa ou lugar tão distante ou tão profundo aonde ele não possa chegar para nos encontrar e para nos trazer de volta. É interessante que desde o Gênesis, lá no jardim, quando Adão e Eva saíram do seu caminho e se perderam e se esconderam de Deus, foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa e foi atrás deles primeiro. Quando Adão e Eva se esconderam, foi Deus que foi atrás e perguntou: onde estás? Onde é que vocês estão? Onde é que vocês se meteram? Desde o início, sempre foi Deus que tomou a iniciativa. Sempre foi Deus que correu atrás do prejuízo. Sempre foi Deus a procurar aqueles que estão escondidos. E Deus continua a fazer isso hoje. Porventura, tu acordaste hoje com esta ideia e com esta intenção a pensar que tu virias aqui à procura de Deus. Mas antes disso, Deus já procurava por ti há muito tempo. Eu não procuro Deus sem Deus ter procurado por mim primeiro. Porque na verdade não é Deus que está perdido. Fui eu que me perdi. Em Jesus nós vemos o Deus que se encontra conosco, que vai atrás de nós, que nos encontra pelo caminho e que não desiste até nos encontrar. Ele vem até o lugar onde nós estamos para nos trazer de volta. E Ele é alguém que quer fazer parte da tua jornada,
Jesus não apenas se encontrou com eles naquele caminho, mas ele continuou a caminhar com eles. Ele quer chamar a tua atenção. Ele quer te trazer de volta para o lugar de onde nunca deverias ter saído. Então, o primeiro princípio é que nós precisamos, ou que nós devemos compreender que Jesus não está parado. A segunda coisa está no versículo 16, logo a seguir. Diz, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, a segunda coisa importante para nós neste texto é que nós precisamos de abrir os nossos olhos. Há um ditado que diz que pior cego é o que não quer ver. A visão é uma dádiva, mas a verdade é que os olhos também podem enganar-nos. É curioso que nos Evangelhos e depois da ressurreição de Jesus, nós encontramos um padrão muito idêntico a este. Várias pessoas que encontraram Jesus e que à primeira vista não reconheceram ou não identificaram que era Jesus. Aconteceu com Maria Madalena, por exemplo, lá no jardim. Ela pensou que Jesus era o jardineiro. Está em João capítulo 20, versículo 14. Apareceu com os discípulos lá no mar da Galileia, em que Jesus também lhes apareceu e eles não reconheceram à primeira vista quem ele era. João capítulo 21, versículo 4. E nós poderíamos pensar, por que é que eles não reconheceram que era Jesus? Pessoas que tinham andado tão de perto com Jesus, pessoas que sabiam quem era Jesus, por que é que eles não reconheceram que era Jesus? Teria Jesus, porventura, um aspecto assim tão diferente? Estaria o rosto de Jesus desfigurado pela cruz ou mudado por causa da ressurreição? Será que, porque os discípulos não esperavam que Jesus ressuscitasse, eles nem consideraram a hipótese de ser Jesus? Talvez pensaram que era alguém parecido com ele? Muitos têm tentado procurar respostas para esta questão. Mas eu creio, meus irmãos, que tais hipóteses são desnecessárias, por um motivo muito simples. Porque o próprio texto nos diz porque é que isso aconteceu. Isso aconteceu porque os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Então a pergunta que nós devemos realmente fazer é: porquê? Porquê é que estavam os seus olhos impedidos de o reconhecer? Eu creio que por dois motivos. O primeiro motivo era para que eles pudessem ter a oportunidade de falar abertamente sobre aquilo que ia nos seus corações. Vocês já conversaram com alguém e tiveram aquela distinta impressão de que aquela pessoa estava a dizer apenas aquilo que vocês queriam ouvir? É muito comum. Imaginem o que seria. A verdade é que nós podemos até, por vezes, orar, e nas nossas orações nós oramos aquilo que nós achamos que Deus quer ouvir. Mas não é isso que Deus quer. E não era isso que Jesus queria. Ele queria, e Ele ainda quer, que nós expressemos livremente aquilo que vai nas nossas almas e nos nossos corações. Não porque Jesus já não saiba, não porque Jesus já não conheça. Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe aquilo que nós vamos dizer mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca. Ele já sabe o que vai lá dentro. Mas porque há um processo. Há um processo de libertação interior que acontece quando nós falamos. Quando nós pomos o dedo nas nossas próprias feridas. Porque Ele deseja a expressão sincera daquilo que está no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas dúvidas, nos nossos medos e nos nossos anseios. Tudo isso Ele já sabe. Mas também, como todo bom psicólogo sabe, e nós temos alguns aqui que não me deixarão mentir, algo acontece quando nós nos abrimos honestamente. E melhor ainda quando nós fazemos isso perante o próprio Deus. Porque aí nós abrimos a porta para a cura que só Deus pode trazer. Por isso eles podiam falar com aquele estranho da forma que eles falaram. Se soubessem que era Jesus, de certeza que nunca perguntariam: és tu o único que não sabe o que aconteceu?
onde estavas tu nos últimos dias? Debaixo de alguma pedra? Eu acho interessante que Jesus aqui poderia ter dito: bem, se querem mesmo saber, eu tenho uma certa ideia daquilo que aconteceu nos últimos dias. Começando no domingo passado, eu fui recebido triunfalmente quando entrei em Jerusalém. Na segunda-feira, expulsei os vendedores do templo. Na terça-feira, discuti com os fariseus. Na quarta-feira, profetizei sobre os últimos dias. Na quinta, celebrei a Páscoa com os meus discípulos. Depois disso, eu fui traído por um deles, fui negado por outro e abandonado pelos restantes, quando então me prenderam. Na sexta-feira, fui interrogado por 6 vezes, fui julgado, fui espancado, fui insultado, fui torturado, fui desprezado e humilhado. Flagelaram o meu corpo, puseram uma coroa de espinhos na minha cabeça, uma cruz nas minhas costas. Nessa cruz que carreguei, fui crucificado para entregar os pecados de toda a humanidade, até que morri. No sábado, conquistei a morte e o inferno. Hoje de manhã ressuscitei e agora estou aqui. Se havia alguém que sabia aquilo que tinha acontecido, com todos os pormenores, com todos os detalhes, esse alguém era ele, era Jesus. Mas não foi isso que Jesus fez. E se alguém porventura acha que Jesus não tem sentido de humor, basta ver o que é que Jesus perguntou. Ele disse: quais coisas? O quê? Do que é que vocês estão a falar? Ele queria que eles falassem. Ele queria que eles expressassem aquilo que estava nos seus corações. Ele queria que eles articulassem os seus pensamentos e ele queria tirar deles essas dúvidas. Ele queria ouvir o que eles tinham para dizer. E ainda que ele pudesse sondar os corações deles, Jesus queria ouvi-lo das suas próprias bocas, porque isso era importante. Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu creio que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. O segundo motivo pelo qual os seus olhos estavam fechados era por um motivo muito simples, porque até então os seus discípulos estavam habituados a reconhecer Jesus pela sua presença física. Eles estavam habituados a olhar para Jesus e ver Jesus de perto. Mas a partir deste momento, eles teriam de habituar-se a perceber Jesus, não pela sua presença física, porque em breve Jesus voltaria para o Pai. Não mais por aquilo que eles viam, mas sim por reconhecerem as suas palavras. É isso que Jesus faz com eles depois. Jesus traz-los para a palavra. E é curioso que outra vez nós vemos um padrão aqui, com aquelas outras pessoas que também não reconheceram Jesus à partida. Com Maria Madalena no jardim, ela só reconheceu Jesus depois que Jesus falou e a chamou pelo nome. Com os discípulos no Mar da Galileia, eles só reconheceram que era Jesus quando Jesus lhes disse para lançar as redes do outro lado. O que há comum entre estes casos é que eles não reconheceram Jesus por aquilo que eles viram, mas sim por aquilo que eles ouviram. Porque os discípulos de Jesus devem estar habituados a reconhecer a presença de Jesus pela sua palavra e pela sua voz. Foi também por isso, meus irmãos, que Tomé, que foi aquele que só acreditou quando viu, ouviu de Jesus as palavras: porque viste, creste, mais bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus sabia que era fundamental que eles se habituassem a reconhecer a presença de Jesus, não pelo ouvir, ou melhor, não pelo ver, mas sim pelo ouvir. Até porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Em breve Jesus iria voltar para o Pai. A sua presença física não seria mais visível. Era importante que os seus discípulos aprendessem a reconhecer a presença de Jesus de uma forma nova, de uma forma diferente.
Porque Deus quer falar. Nós precisamos de aprender a ouvir. Às vezes nós podemos sentir, tal como estes dois discípulos, que Jesus nos abandonou, que Jesus nos deixou à nossa sorte, que Jesus não está mais presente, porque nós não podemos ver Jesus. Mas o problema não está em Jesus. O problema está em nós, que falhamos em reconhecer a sua presença. Porque Ele está, Ele sempre esteve e Ele sempre estará presente. Mesmo quando os nossos olhos não percebem essa presença, nós precisamos de ouvir as suas palavras, porque Ele está lá. Terceira coisa importante para compreendermos nesta passagem está no versículo 21, pelo menos na primeira parte do versículo 21. Diz, isto são os discípulos, esses dois discípulos a falar: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Nós esperávamos. Uma coisa importante para nós aprendermos na nossa caminhada com Jesus é que nós devemos eliminar falsas expectativas. Falsas expectativas é algo que todos nós partilhamos. Todos nós temos falsas expectativas ou já tivemos a respeito de alguém ou de alguma coisa. Pode ser sobre um familiar ou sobre um amigo a quem esperamos que faça alguma coisa por nós. Pode ser sobre um trabalho, quem esperamos que vai correr de uma certa forma ou que vai render determinada quantia. Pode ser sobre política, sobre este político ou sobre aquele que nós esperamos que vai fazer aquilo que nós esperamos que ele faça. Pode ser sobre futebol, que nós esperamos que a nossa equipa ganhe, como eu esperei que o Benfica tivesse ganho ontem e não ganhou. Situações que nós esperamos que aconteçam e depois não acontecem. É apenas natural, é apenas humano que nós também tenhamos essas falsas expectativas em relação a Deus e, porventura, em relação à igreja. Estes dois discípulos tinham uma expectativa a respeito de Jesus. Aquilo que eles esperavam que Jesus era ou que Jesus iria fazer. Eles esperavam que Jesus era um Messias político que viria para libertar Israel da ocupação romana. Mas agora Jesus estava morto. Eles esperavam que Jesus viria como o leão da tribo de Judá. Mas primeiro Jesus veio como o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. E todas essas esperanças que eles tinham a respeito de Jesus foram lançadas por terra e foram trancadas naquele túmulo no qual Jesus, o corpo dele pelo menos, foi sepultado. E então eles, falando, expressaram toda esta frustração por aquilo que eles esperavam que Jesus iria fazer e que Jesus não fez. Todas essas expectativas não correspondidas. Quando eles falam de Jesus, eles falam de Jesus no passado. Ele era um profeta valoroso. Ele fez isto, ele fez aquilo. Ele fez sinais. Na mente deles, tudo isso era passado, porque Jesus estava morto. E por muito que lhes custasse, na mente deles, naquela hora, era o momento de, por simplesmente, virar a página. Tudo isso porque Jesus não foi de encontro àquilo que eles esperavam. Porventura isto pode soar familiar a alguém aqui. Alguém que viu as suas expectativas destruídas, as suas esperanças lançadas por terra. Alguém que já desistiu ou porventura está a ponto de desistir. Este tema das falsas expectativas, creio eu, meus irmãos, é um tema da mais extrema importância. Creio e pessoalmente considero que este é o motivo principal pelo qual uma pessoa se afasta da igreja ou dos caminhos de Deus. É precisamente este, porque essas pessoas têm uma falsa expectativa a respeito daquilo que elas acham que Deus deve fazer. Aquilo que elas acham que Jesus vai fazer nas suas vidas.
E depois, quando Jesus não faz isso, elas vão embora. Porventura, uma expectativa mais baseada em coisas terrenas do que espirituais. Porventura, essa expectativa às vezes não é focada tanto naquilo que Deus vai fazer, mas até naquilo que a igreja pode fazer. Ou como a expectativa que as pessoas têm de como a igreja deveria ser. E a igreja, inevitavelmente composta por seres humanos, mais tarde ou mais cedo, vai quebrar todas essas expectativas. Assim como aqueles 2 discípulos esperavam por um Messias político, militar, que desse resposta àquilo que eles queriam naquele momento, também nós esperamos que Jesus faça coisas por nós, aqui e agora. Mas o foco de Jesus não está no aqui e agora. O foco de Jesus está na eternidade. O foco de Jesus não está no terreno, mas sim no espiritual. O foco de Jesus não está naquilo que é carnal, mas sim na minha santificação. Eu creio que eles não tinham dúvidas a respeito de quem Jesus era, porque eles mesmos expressam isso. Ele era o Messias. Ele era aquele que vinha para nos libertar. No entanto, eles desconheciam aquilo que Jesus realmente queria fazer. Eles ignoravam que os caminhos de Jesus e que os caminhos de Deus eram mais altos do que os seus próprios caminhos e que os pensamentos de Deus eram mais altos do que os seus próprios pensamentos. E eles tinham perdido a esperança, inclusive a um ponto de que eles não queriam sequer alimentar qualquer nova esperança. Isso é evidente pelo facto de que eles já tinham ouvido falar que o túmulo estava vazio. Já tinham ouvido os testemunhos de que o túmulo estava vazio. O corpo de Jesus já não estava lá. No entanto, eles preferiram não correr o risco de alimentar uma nova esperança e continuaram a focar nas evidências que para eles eram mais importantes do que Jesus estava morto. Os seus corações estavam tão destroçados por essa falta de esperança que eles já só queriam virar a página e voltar à sua rotina. A resposta de Jesus para eles é, à falta de melhor palavra, direta. Talvez até um pouquinho brusca. Está no versículo 25. Ele diz, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. A palavra nécios significa sem conhecimento, ignorantes, ou talvez até tolos. A respeito dos tolos, o salmista diz que eles dizem, não há Deus. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Salmo 53:1. A maior marca da tolice é crer, ou pelo menos viver, como se Deus estivesse ausente da minha história. Mas era isso que eles estavam a fazer. A outra crítica que Jesus lhes faz é sobre a velocidade da sua fé. Ele diz que eles eram tardos de coração para crer. Para crer em quê? Em tudo o que os profetas disseram. Eram tardos de coração para crer na palavra, em toda a palavra. E a palavra toda, aqui faz toda a diferença. Porque, creio eu, que eles acreditavam em algumas coisas do que os profetas tinham dito. Eles, porventura, acreditavam naquilo que iria de encontro às suas expectativas. Acreditavam naquilo que iria de encontro àquilo que eles esperavam que fosse acontecer. Àquilo que eles queriam ouvir. Eu sou rápido para crer naquilo que vai de encontro às minhas convicções e expectativas. Mas o pior é com aquelas partes da Bíblia que, por um motivo ou por outro, não encaixam. Aquelas partes que eu não gosto. Aquelas partes que eu não entendo. Aquelas partes que me levantam dúvidas. Ou pura e simplesmente aquelas partes que dizem coisas que eu pura e simplesmente não quero fazer. É com essas que Jesus tem de partir pedra.
É com essas que Jesus tem de sair do seu caminho para me encontrar no lugar onde eu estou perdido e trazer-me de volta. Então o que é que Jesus faz? Basicamente, Jesus faz um estudo bíblico com eles. Versículo 27. Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, punha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Porventura, nós temos aqui neste versículo o maior ensino de Jesus que não está registado na Bíblia. Penso eu que de todas as coisas que Jesus falou e que os evangelistas não registaram na Bíblia, eu acho que este discurso de Jesus era aquele que eu pessoalmente gostaria que estivesse. Era aquele que eu gostaria de poder ter estado lá para ouvir. Imagino que porventura Jesus tenha começado lá em Gênesis capítulo 3, com a promessa de que um descendente de Eva iria esmagar a cabeça da serpente. Com certeza Jesus passou por Gênesis 22, o sacrifício de Isaac, e como ele foi no final substituído por um cordeiro para morrer em seu lugar. Com certeza Jesus passou pelo livro de Êxodo, pela primeira Páscoa, pelo sistema sacrificial. Porventura Jesus falou sobre o Salmo 2, sobre o Salmo 22, que relatam a crucificação mesmo antes dela ter acontecido. Por Isaías 53, com a profecia sobre o Messias sofredor. Por Jeremias 31, com a promessa da nova aliança. E falta-me tempo para falar de outras passagens que porventura Jesus terá mencionado. Mas da mesma forma, tal como o bisturi de um cirurgião, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. E Jesus usa essa palavra para abrir as feridas que existem em nós, para tocar lá no fundo, naquele lugar onde a mudança precisa acontecer, naquele lugar onde a cura precisa acontecer, naquele lugar onde as falsas expectativas precisam ser substituídas pela vontade e pela palavra de Deus. A quarta coisa para nós aprendermos nesta passagem para o nosso caminho com Jesus está no versículo 28 e 29. Diz: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já o dia declina. E entrou para ficar com eles. A quarta coisa importante para nós percebermos é que Jesus espera um convite para ficar. Uma coisa fundamental que nós precisamos entender é que ninguém, em circunstância alguma, é capaz de colocar um limite ao nível da intimidade que eu tenho com Deus, a não ser eu mesmo. Eu vou repetir. Ninguém, em circunstância alguma, é capaz de colocar um limite ao nível da intimidade que eu tenho com Deus, a não ser eu mesmo. Jesus pode até passar pela nossa vida. Como o bom pastor que Ele é, Ele pode vir para encontrar-nos no lugar onde nós estamos perdidos. Mas se nós não o convidarmos para entrar, Ele vai passar adiante. Porque aquilo que nós temos de Jesus é aquilo que nós queremos ter de Jesus. Nada mais e nada menos. O princípio bíblico, Tiago fala lá em Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aquilo que nós temos de Deus é aquilo que nós queremos ter de Deus. Jesus quer passar tempo conosco. Ele quer estar perto. Ele quer ter proximidade. Ele quer ter intimidade. Mas Ele espera pelo convite. E não há melhor lugar para amigos senão estar à mesa. Não é assim? Quando nós queremos passar tempo com alguém, o que é que vem primeiro à nossa mente?
Vamos almoçar juntos. Vamos tomar um café. A mesa é um lugar de comunhão. É um lugar de contacto, de partilha, de intimidade. Mas Jesus só aparece para jantar se ele for convidado. Ele mesmo falou, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Notaram? Não é se alguém ver, não é se alguém me vir, é se alguém ouvir a minha voz, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A presença de Jesus não é manifesta porque nós vemos Jesus, mas porque nós ouvimos a sua voz. E quando nós ouvimos a sua voz, nós devemos reagir. Nós devemos abrir a porta. Tens ouvido a voz de Jesus? Esse é o primeiro passo. Mas agora ele espera o convite para algo mais. Porque ele não vai entrar se o convite não for feito. A quinta e última coisa importante para o nosso caminho com Deus está no versículo 32. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? É interessante que isto aconteceu, esta compreensão que eles tiveram, aconteceu no momento em que Jesus já tinha saído da sua frente. No momento em que eles finalmente perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu. E poderemos pensar que seria fácil para eles ficarem frustrados. Não é? Logo agora que eu percebi que era Jesus, Jesus foi embora. Mas não. Porque eles compreenderam que aquilo que Jesus tinha vindo para fazer já estava feito. E eles não eram mais aqueles que iam num caminho para um lugar qualquer, para um lugar diferente, para um lugar longe de Jesus. Agora eles estavam prontos para o caminho de volta. Para o caminho de volta para o lugar de onde, na verdade, eles nunca deveriam ter saído. E eles não se frustraram, porque apesar de Jesus já não estar mais visivelmente presente, eles compreenderam que a presença de Jesus vai muito para além daquilo que eles podiam ver. E algo tinha ficado nas suas vidas, e algo tinha ficado nos seus corações. Era uma palavra tão viva, tão intensa, que parecia arder lá dentro. Com certeza, tudo aquilo que Jesus tinha falado com eles, todas as passagens que Jesus abordou com eles, seriam passagens que eles já conheciam, coisas que eles já tinham ouvido antes. Porventura até já tinham lido centenas de vezes. Mas só Jesus tem o poder de pegar nessas palavras e de lhes trazer nova vida e compreensão. E de fazer a coisa ganhar um ânimo que parece que arde lá dentro. Se o seu coração arde por ouvir a palavra, não é por causa de mim ou por causa de alguém que pudesse estar aqui no meu lugar. Se o seu coração arde por causa da palavra, meus irmãos, isso é a prova de que Jesus está aqui. Mas ouvir a palavra de Deus não chega. Não é suficiente. Se ouvir a palavra só, se ouvir a palavra de Deus, não fique frio. Tome uma posição. Não vá pelo caminho que o afasta de Jesus. Porque Ele veio para se encontrar contigo no lugar onde tu estás. Mas Ele também quer te trazer de volta para a casa do Pai. Que assim seja. Amém.